Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Tranquilão? Todo mundo aí só na manha, de boa? Olha só, hein? Eu sempre falo para vocês, fiquem tranquilos, vão fazendo as coisas devagarzinho, mas sempre fazer, ok? Não deixe acumular, não deixe para depois. Pesquisa aí o que é procrastinação, sai dessa vida de procrastinação se você estiver nela. Talvez você nem saiba o que é, mas descubra. Procrastinar é você deixar para depois aquilo que você pode e deve fazer agora. E aí, quando você procrastina, vai ter muito mais coisas acumuladas para fazer, e aí vem aquela questão do sentimento de ansiedade. E aquele sentimento de culpa, poxa, eu deveria ter feito. Então faça, sempre faça, vá fazendo. Por isso que eu sempre falo, sempre, na manha, todos os dias, fazer sempre, ok? E por que só na manha? Porque não adianta também correr. Se você correr, você cansa, né? Então é só na manha mesmo, devagar, mas sempre fazer, beleza? Então fica aí a dica do professor Jorge, para fugir dessa questão da ansiedade, beleza? Vocês são alunos do terceiro ano, obviamente que têm uma vida inteira pela frente, são muito jovens, beleza? Mas precisam ter esse controle e saber gerenciar suas emoções, beleza? Fica a dica do professor Jorge aí, então, beleza? Olha só, hoje o nosso tema é interessante, vamos falar sobre o lixo, que ainda é questão ambiental. O lixo. Você sabia que o lixo ele é diferente dos países pobres para os países ricos? Você sabia que o nível de consciência em relação ao lixo, levado pelo nível de instrução das pessoas, também é diferente e vai ser um impacto diferenciado em vários lugares do mundo? Pois é, então o lixo ele é diferente nos países pobres e nos países ricos, beleza? E a forma como é a destinação desse lixo também vai ser diferente, ok? E a reutilização dele, a reciclagem também vão ser diferentes. É o que a gente vai ver hoje na nossa aula, beleza? Então nossa aula já começou, meus queridos alunos. Vamos lá na tela, meu diretor. Aula 43.1, problemas ambientais, degradação do meio ambiente e seus impactos. Vamos falar sobre um estudo de caso relacionado aí à chuva ácida. Então, olha, a partir das últimas décadas do século XX, as questões ambientais passaram a ser levadas em consideração. Falamos já do desmatamento, já falamos, inclusive, que isso é uma situação que está próximo de nós aqui. Afinal de contas, onde nós estamos? Qual é o espaço geográfico que nós nos encontramos? Exatamente, na Amazônia. A Amazônia é essa que, inclusive, eu já falei para vocês, meus queridos alunos, que o mundo, hora ou outra, volta seus olhos para nós, principalmente em relação às queimadas, que antes das queimadas tem que haver o quê? O desmatamento. Beleza? Isso relacionado ao nosso principal problema, um dos nossos principais problemas aqui na Amazônia, que também, obviamente, vai ser levado em consideração para o efeito estufa, ok? Esse efeito estufa tem outras causas em vários lugares do mundo, a poluição das indústrias, poluição atmosférica pelos dióxido de carbono, gás carbônico, os carros, a poluição atmosférica jogada pelo caminhão, pelo ônibus, enfim. E o lixo, esse lixo que também degrada o meio ambiente, ele polui a água, ele polui o ar, deixa um mau cheiro. Esse lixo também, inclusive, polui o solo, que este solo, se esse lixo criar aquele churume, estiver contaminado,
ele vai chegar no lençol freático e vai contaminar a água da região onde ele estiver. Beleza? Substâncias tóxicas no solo e também no ar. Problemas ambientais ocasionados pelo ser humano ao meio ambiente como consequência do modo consumistas. Nós somos muito consumistas, né, pessoal? Isso, infelizmente, a gente tem que combater. Através de quê? Da informação, da educação, dessa conversa, dessas aulas que os nossos alunos têm durante o ensino médio. Beleza? Ajuda muito a despertar essa sensibilização em relação a não sermos consumistas. Olha só, a poluição do plástico. Ele impacta a qualidade do ar, porque quando se queima o plástico, ele libera o dióxido de nitrogênio e de enxofre, ok? Ele vai causar problemas respiratórios, ok? A poluição do plástico vai causar poluição do solo, poluição dos recursos hídricos. Quem nunca viajou aí, não passou aí por um rio, por um garapé aí da sua região e viu plásticos na beira, na margem do garapé, na margem do rio e dentro do próprio rio. Imagina se nós pudéssemos ver o fundo dos oceanos, o fundo do garapé, o fundo do rio. Quanto lixo a gente não poderia ver ali? Pense nisso. Então, quando a gente joga um lixo no rio, uma garrafa plástica, um copo, entre aspas a gente vai esconder, mas aquele lixo vai estar lá e vai demorar milhares de anos para se decompor, dependendo de que matéria for, ok? Vamos lá no quadro, meu diretor. A reciclagem no mundo, olha só que interessante. Total de lixo plástico gerado, olha só, lá nos Estados Unidos, 70 milhões e 782 mil toneladas de plástico gerado, ok? Então, total de lixo plástico gerado nos Estados Unidos, 70 milhões e 782 mil. China, olha aí, parece até que esses dois meninos ficam disputando. O tempo todo eles estão um do lado do outro aí, ó. Vou até circular eles dois de novo, ó. China e Estados Unidos. Total de lixo plástico gerado na China, 54 milhões e 740 mil. Estamos falando do ano 2019, tá? Índia, 19 milhões. Brasil, 11 milhões. Indonésia, 9 milhões. Rússia, 8 milhões. Alemanha, 8 milhões e 286 mil. Reino Unido, Japão e Canadá. Então, esse aqui é o total de lixo plástico gerado, beleza? Aí tem a questão da incineração. O que é incinerar? É pegar esse produto, jogar no incinerador. Incinerador é uma espécie de caldeira, pegando fogo ali e eles jogam tudo lá dentro para queimar. Mas incinerar também gera problema, porque vai queimar e vai liberar fumaça tóxica, que vai para a atmosfera. Beleza? Então, problema que é resolvido, que é o espaço e aquela matéria que deixa de existir ali. Mas, por outro, muita fumaça tóxica indo para a atmosfera. Vamos lá no quadro, meu diretor. Então, olha, Estados Unidos e China também incineram muito seus lixos, ok? Brasil, olha aqui, a gente não incinera nada. Então, nós estamos muito aquém. Nós temos outros métodos de dar destinação ao nosso lixo, ok?
A gente, por exemplo, ó, recicla o plástico. No entanto, olha, nós estamos muito longe, por exemplo, dos Estados Unidos, ok? Olha só, a gente, Brasil, a gente recicla 1%. E olha que você vê gente aí juntando, né, material para reciclar. Mas é só 1,28% do nosso total de lixo plástico a gente consegue reciclar, ok? Os Estados Unidos recicla 34,6%. China recicla 21, quase 22%. Índia, mais do que o Brasil, a Índia recicla 5,73%. Então, olha só, uma informação interessante, quanto a gente precisa evoluir, quanto de consciência, de sensibilização a gente ainda precisa alcançar. Nós, brasileiros, não reciclamos como deveríamos fazer. Nós somos produtores de muito lixo, mas a gente não está dando não estamos reaproveitando esse lixo que a gente consome. A gente poderia fazer muitos outros produtos e a gente ainda tem muito caminho a percorrer até ter uma reciclagem satisfatória. Beleza? Por esses números a gente consegue perceber isso. Vamos lá no quadro, meu diretor. Professor, e olha que eu vejo gente catando plástico, papelão, latinha. Pois é, com tudo isso, são pessoas. A gente está falando já de nível de consciência, onde as pessoas já se conscientizam, países de alta industrialização, países desenvolvidos, as pessoas separam o lixo. Já separam. Aqui no Brasil, não. As pessoas catam. Tem que ficar separando. Perde-se tempo. E, às vezes, quando se mistura, já estraga o outro que poderia ser reciclado. Estão compreendendo? Então, é uma cultura que a gente precisa adquirir aqui, nós brasileiros. Precisamos aprimorar cada vez mais. Beleza? Pense nisso. Vamos lá no quadro, meu diretor? Olha só, a Alemanha, 37% é o campeão de reciclagem, ok? Do seu lixo plástico. Reino Unido, também bem expressivo. Canadá, estão vendo? Países desenvolvidos. Ou seja, eles também a gente também tem que entender que eles também dispõem de quê? De recursos financeiros e tecnologias para fazer separação de materiais recicláveis, ok? Então, isso requer muito dinheiro, ok? Reciclar, a gente faz aqui de forma rudimentar no Brasil. Isso faz com que a gente seja muito lento e muito mais pensar em trabalhos humanos do que em máquinas. E a gente sabe que o trabalho de máquinas é muito maior do que o trabalho humano, não é isso? Quando a gente vê um trator trabalhando, que substitui o homem no campo, não é isso? Então, uma máquina que recicla, que separa, é muito mais rápido do que pessoas. E isso, quem tem à disposição, em muito maior número, esses equipamentos, são os países desenvolvidos. Beleza? Enquanto aqui a gente faz tem cooperativas de reciclagem, né, de catadores e tal, mas é tudo muito manual. Beleza? Então pense nisso. Precisamos sim desenvolver a cultura, precisamos inclusive de investimentos governamentais para políticas de reciclagem. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Olha só, aí nós temos um outro tipo de lixo, um lixo eletrônico. Galera, e aí, você já ouviu falar em obsolescência programada? Professor, obsolescência programada? Eu nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar? Beleza. Então, o que você vai fazer agora?
Anote no seu caderno. Isso é um conceito moderno, interessante e que provavelmente você pode ver numa prova de concurso, Enem, por exemplo. Vamos lá ver o conceito de obsolescência programada. Fenômeno industrial e mercadológico dos países capitalistas. Surgiu lá na década de 30, após a Grande Depressão, que é uma técnica que força a comprar novos produtos. Consiste na produção de itens, estabelecendo o tempo de vida útil. Ok? Olha só. Exemplos. Uma impressora, ela teria um sistema especialmente desenvolvido para travar o equipamento depois de um certo número de páginas impressas. TV, celular, novas aparências, vai fazer ele se tornar obsoleto. Novas funções, vai fazer ele ficar obsoleto. E aí é como se fosse programado isso acontecer para você ter que jogar fora, para você ter que comprar outro. Mas será que é necessário mesmo? Será que isso não é apenas para promover o consumismo? Para tornar você uma pessoa consumista? Interessante, né? Olha só, eu compro aí um barbeador, que eu não vou falar a marca, mas ele é uma tecnologia, olha só que interessante, na lâmina que faz a barba, ela já tem a obsolescência programada. Depois que você usa uma vez, independente se você usar mais uma, ou duas, ou 10, até um certo X dias, ela não vai mais prestar para usar. Interessante, né? Olha só, a tecnologia numa lâmina de fazer barba. E é assim mesmo, uma alta tecnologia numa lâmina, e que ela é caríssima, mas é de uma ótima qualidade. Mas passou daquele tempo, ela já não presta mais. Beleza? Vamos lá no quadro. Vamos falar aqui dessa impressora. A impressora, por exemplo, que sistema especial é esse para travar? É como se ela tivesse nela um chip. Ela tem um chip que na indústria coloca-se lá, ó, é o seguinte, você vai aqui com uma codificação que quando você, impressora, fizer 50 mil cópias, você vai travar. Vai ser necessário você trocar o cilindro ou trocar o cartucho, não vai mais aceitar aquela peça. Aí, isso é um exemplo de obsolescência programada, ok? Vamos lá no quadro. Então, essas impressoras têm esse tipo de sistemas, ok? Controlando para que as pessoas... E ainda mais assim, tem pessoas que não vão procurar resolver o problema. E aí trocam mesmo, porque ainda tem jeito. Quem é da área de tecnologia sabe. Não é isso, Batatinha? Dá de recuperar essa impressora, né? Olha aí, o Batatinha sabe, o meu diretor ali é fera na área de tecnologia. Beleza? Então, olha só, o celular também é nova aparência, novas funções, aplicativos. E aí faz com que o outro veja assim, ai meu Deus do céu, eu preciso comprar, eu não posso ficar para trás. Aí a gente entra numa alienação, ok? Olha aqui o exemplo aqui dessa charge, ó. É sempre assim, ó. No início, tá falando aqui, né? Muito celular falando, ó. É sempre assim. No início ele fica encantado. Basta aparecer um novo celular que nós somos descartados. Olha só que interessante. De repente eu posso estar falando até com alguns alunos que pensam assim. Mas não se importe se você tem um celular com mais ou menos funções. O importante é que ele seja simples, no entanto, eficiente. Que você consiga se comunicar de uma forma adequada. Só isso, beleza? Pense nisso. Vamos lá no quadro, meu diretor. Professor, então eu ia vender meu celular, professor, não vou mais, professor, porque agora eu estou sabendo que é o consumismo querendo entrar na minha mente. Exatamente, exatamente. É o capitalismo que quer que você consuma cada vez mais, beleza? E aí, o que a gente vai gerar? Lixo, muito lixo, ok? Aí, ó, mais uma tirinha aqui mostrando pra gente, ó.
uma pessoa, né, assistindo a TV, a TV é uma massa de manobra, ok? Vamos lá falar sobre filosofia, alienação. É como se você fosse uma massa de manobra e que você está diante daquele equipamento tecnológico que alcança a massa, milhões e milhões de pessoas assistindo, e aí joga uma propaganda bonita. Beleza? Para entrar na sua mente, para fazer você consumir. E talvez você nem sequer esteja precisando. E aí, de uma forma inconsciente, às vezes, você se deixa levar. Beleza? Então, filosoficamente falando agora, você pode fazer uma crítica, você pode fazer uma reflexão. Será se realmente eu preciso disso? Será que não posso esperar mais um pouco para ter? Não está sendo necessário para mim. Aí tem a questão de dizer que quem tem isso aqui tem mais status, aí coloca uma pessoa bonita lá, toda estilosa e tal. Mas não é, simplesmente seja o que você é, beleza? E pronto. Pense nisso. Vamos lá no quadro, meu diretor. Ei, Batatinha, hoje eu estou colocando a garotada para pensar, hein? Parece até que é aula de filosofia, né, Batatinha? Mas estamos nas ciências humanas, galera. Beleza? A geografia, ela é essa ciência maravilhosa que permeia todas as ciências humanas, como a sociologia, e a história e a filosofia, beleza? Então é isso. Você vai sair dessa onda de ficar dizendo que tudo tem que trocar logo, beleza? Não. Se ainda está útil, se ainda não estragou, fique com ele, sem problema nenhum. Beleza? E qual é a consequência desse consumismo exagerado, dessa alienação de massa que o marketing, a televisão faz? Produzir lixo, consequência é produção de lixo. E, obviamente, se produz lixo, vai ter que produzir mais produtos e vai ter mais necessidade de explorar os recursos naturais. Beleza? Olha aí, mais uma tirinha. Oi, Miguelito. Coisa boa na TV? Aí acabei de ligar. Mas parece que se você passa desodorante, depois come salsicha e aí compra uma máquina de lavar roupa, só não é feliz se for muito idiota. Olha só. Então, mais uma interrogação do Miguelito aí, né? Que ele se deixou levar. Então, pelas ideias da televisão. Então, a gente tem que criticar, a gente tem que fazer reflexão sobre o que passa de imagem na televisão. Faça essa crítica, faça essa análise. Hoje, quando você vê as propagandas, vejam que elas só querem encher de flores e coisas lindas a sua mente para tornar você mais um consumista, beleza? Não se deixe levar. Olha aí a televisão. As televisões da década de 80, olha aí, Batatinha, o nosso tempo, quando a gente era jovem, essa televisão, ela tinha uma longevidade de 25 anos. Hoje é 40 a 90 mil horas. Então, diminuiu o tempo de vida das televisões também, beleza? Porque elas estão nessa obsolescência programada. Uma hora ela vai dar pau, ok? Vamos lá. Maiores consumidores de eletrônicos do mundo. China, primeiro lugar. Brasil. Rússia. Japão. Índia. South África, África do Sul. Germany, Alemanha. French, França. Sweden, Suécia. E os Estados Unidos, Ucrânia. Então, olha só, esses são os maiores consumidores de eletrônicos do mundo. Vamos aqui para mais uma imagem que retrata a questão do lixo no mundo, ok? Países mais ricos respondem por quase metade do lixo produzido no mundo. Olha só, os mais ricos respondem por quase metade do lixo produzido no mundo. E países ricos não são muitos, galera, ok? 44% das economias de alta renda.
21% na Ásia Oriental, 12% na América Latina e Caribe, 7% na Europa, 6% no Oriente Médio e África do Norte, 5% Sul da Ásia e 5% da África Subsaariana. Então, olha só, a África Subsaariana e o Sul da Ásia, né, que são os lugares mais pobres do mundo, também são os que produzem menos lixo. É claro, se não tem dinheiro para consumir, eles não vão jogar lixo, beleza? Lixo está relacionado a consumismo intenso, beleza? E é o seguinte, eles produzem resíduos bem diferentes, os países ricos, bem diferentes, os resíduos deles são bem diferentes em relação aos resíduos dos países pobres, ok? Nações menos ricas descartam 6 vezes menos papel e 2 vezes menos vidro e metal que os países desenvolvidos. Olha só que interessante. Então, nós temos aqui em vermelho os países mais ricos, preto, mais pobres. Então, orgânico, os mais ricos, países ricos, produção desse lixo orgânico, 28%. Já nos países pobres, 64%. Papel, aí os países ricos, eles descartam muito papel, 31%, enquanto os mais pobres, 5%, ok? Professor, por que a gente descarta pouco papel? Bem, eu poderia ter muito argumento aqui para lhe falar, mas vamos fazer dar um pequeno exemplo sobre educação. Quando você foi na papelaria, você viu o preço dos cadernos? Seu caderno é muito caro, hein? Está caríssimo. Então, um dos exemplos é esse, por ser muito caro a produção aqui no Brasil, ok? E o nosso poder aquisitivo não ser tão alto, beleza? Vamos lá no quadro. Então, a gente tem aí países ricos e países pobres em relação às seus lixos, né? E esses são lixos realmente diferentes, beleza? Aí esses dados são lá de 2016. Vamos lá. Principais produtores de lixo. Primeiro lugar, país mais rico do mundo, Estados Unidos. País mais consumista do mundo, Estados Unidos. País com maior poder aquisitivo entre cidadãos, Estados Unidos. Beleza? País que precisa de vários planetas Terra para, se todo mundo tivesse o padrão deles, Estados Unidos. Beleza? China, segundo lugar. Índia, terceiro lugar. Brasil e Indonésia, quinto lugar. Rússia, sexto lugar. Entre outras regiões do leste asiático e pacífico. A Ásia é a segunda maior geradora de lixo. Mas, por quê? Quem que está lá? Índia e China. Ok? Olha só, tá aqui. Eu vou até mudar a cor. Índia e China, que cada um tem mais de 1 bilhão de habitantes, obviamente que também eles vão produzir muito lixo, ok? Motivo, tá aqui, ó, população numerosa, produção que atende tanto o mercado interno, como eles produzem para exportação, comércio externo, ok? Obviamente, para se produzir, também vai se produzir lixo. Os menores produtores de lixo são Áustria, Alemanha, Bélgica, Holanda, Suíça, Suécia, Luxemburgo. Então, só países desenvolvidos, ok? E todos eles estão na Europa, ok? A Europa é a menor geradora de lixo. Dados atualizadíssimos aí, 2020. Motivo de eles serem os menores produtores de lixo. O lixo gerado nas cidades ganham vida nova e ainda geram receita. Vamos ver daqui a pouco o porquê. Olha só esse gráfico. O gráfico abaixo apresenta os métodos de tratamento de resíduos usados em 28 países da União Europeia em 2014.
Então, ó, reciclagem, eles reciclam o lixo deles, ok? Então, eles reciclam, ok? Eles aterram o lixo, vamos mudar aqui a cor, aterro, ok? Olha aí, aterro. 5% incineração para energia, eles incineram para gerar energia. Olha só, 5%. Isso aqui, ó, é caro fazer. Incineração para energia, o Brasil nem sequer pensa em fazer isso. Incinerar para fazer energia. Vamos dar aqui um exemplo para você. Eles pegam o lixo deles, tem usinas que pegam esse lixo, colocam em imensas caldeiras de fogo e esse lixo queimando vai aquecer uma água, que a água vai virar vapor e uma imensa pressão vai girar a turbina que vai gerar energia elétrica. Então, e é muito caro fazer isso. É uma usina de lixo, de incineração, lá na Europa, é coisa de mais de 1 bilhão de dólares. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é muito caro e não é qualquer lugar que faz. Mas há controvérsias, porque eles também, como incinera, poluem o ar. Beleza? Então, é uma forma questionável de incinerar e gerar energia elétrica lá na Europa. Vamos lá no quadro, meu diretor. A degradação ambiental e os seus impactos. Um modelo de desenvolvimento calcado no avanço da indústria, no consumismo desenfreado e na exploração cada vez mais intensa dos recursos do planeta, tem levado tanto ao agravamento quanto ao surgimento de novos problemas ambientais. Óbvio. O derretimento das geleiras polares lá no Ártico, decorrente do aquecimento global, nos revela também outra face da problemática ambiental contemporânea, em que os problemas ambientais deixaram de se restringir ao âmbito local ou regional, para se tornarem questões de ordem do nosso planeta inteiro. Por isso, aquelas conferências, galera toda se reunindo para tentar resolver o problema, pelo menos amenizar, e cada um das nações fazendo sua parte. Beleza? Aquecimento global e esgoto irregular estão sufocando os lagos europeus. Poluição do ar mata pelo menos 2 milhões de pessoas por ano no mundo. Olha só, poluição do ar mata pelo menos 2 milhões de pessoas por ano no mundo. Então, é dióxido de carbono, gás carbônico. Então, são várias as formas de contaminar esse ar em que as pessoas vivem, principalmente na região urbana. Ok? As pessoas que são mais atingidas são as pessoas que estão nas grandes cidades. Ok? A volta da vida ao rio Reno, lá na Europa. Um dos principais rios da Europa, o Reno, recuperou-se em grande parte da poluição que o transformou numa fossa a céu aberto lá na década de 70. Peixes, micro-organismos voltaram a povoar as águas desse rio. O êxito reconhecido pelos ecologistas se deve a um programa de ação que uniu 5 países para fazer esse rio voltar a ter vida. E os gases tóxicos lançados na atmosfera, quem emite? Veículos, indústrias e queimadas. Queimadas, inclusive, aqui na Amazônia. Ok? Consequência, vai ter a poluição do ar nos grandes centros e o efeito estufa artificial, aquele que a gente falou para vocês, onde não há a saída desse calor da atmosfera e fica retido aqui, transformando o nosso planeta em uma estufa. E cada vez mais está aquecendo, beleza? Florestas canadenses afetadas pela ocorrência de chuva ácida. Olha o que acontece com a floresta. Então, isso é devido
a grande poluição atmosférica que se mistura com as nuvens e depois, as nuvens, né, depois caem em forma de chuva ácida, ok? E onde que ocorre? Obviamente que a nuvem não fica parada. Lá no caso dos canadenses, essa poluição vem principalmente dos Estados Unidos. Contaminação, exploração das águas dos rios que passam pelo território de vários países, dos nocivos efeitos dos acidentes nucleares, como ocorrido em 86, lá em Chernobyl, na usina de Chernobyl, lá na Ucrânia. Também foi um outro problema, né? Agora já estamos falando de uma questão nuclear. Inclusive, Chernobyl é uma cidade fantasma. Ninguém mais vive lá porque é uma cidade que está contaminada por essa usina nuclear que explodiu. São milhares e milhares de anos para que aquela cidade ali perca esse valor tóxico que tem lá nessa região, beleza? Morreu plantas, tem pessoas foram embora de lá, muitas morreram. Foi o maior acidente nuclear do mundo, beleza? Vamos lá na tela, meu diretor, continuando. E o rio Tietê, aqui no Brasil, também é um outro caso, né, de um rio que 150 quilômetros deles está contaminado. Obviamente que, novamente, a gente fala que é uma poluição que vem de esgotos domésticos, vem de esgotos de indústrias, entre outros. E, obviamente, precisa ser revisto, precisa se fazer políticas governamentais para despoluir o rio Tietê, ok? E olha, nós estamos na Amazônia e isso já está acontecendo. Quando a gente vai navegando pelo rio Madeira, aqui em Porto Velho, a gente vê lixo boiando. Esse lixo vai para o rio, vai bater lá no Amazonas, até chegar na sua foz, chegar lá no rio Amazonas. Então, quer dizer, na própria Amazônia, que tem a maior bacia hidrográfica do mundo, a gente já está tendo contaminação. Beleza? Então, resta a nós, cada um de nós, ter esse nível de consciência. Beleza? Ter a sensibilidade de perceber que eu tenho que fazer a minha parte enquanto cidadão, enquanto ser humano. Beleza? Essa foi o assunto da nossa teleaula. Valeu, galera. Até a próxima. Daqui a pouco a gente volta aí para o resumão. Tchau.